Ô, Dumas, e aí nessa reunião, né, em toda essa discussão, a gente vê um alinhamento muito forte. China, Rússia, justamente para tentar desbancar ou fazer frente a esse cenário ocidental. Como que esse alinhamento poderia impactar a capacidade de atrair investimentos ocidentais aqui para o Brasil, né? Já que a gente vê também esse alinhamento e essa cooptação do Brasil por parte desse sul global, desses países que estão liderando o movimento? Veja, eu não acho que isso vai muito para frente. Vocês podem fazer aí um balão de ensaio e querer fazer transações. O governo tem todo o interesse. A questão é que a gente se perde um pouco nos detalhes. Apesar do governo ter interesse, eu preciso perguntar para as exportadoras do setor privado, ou até do setor público, se elas querem ser pagas nessas moedas. Então, apesar do governo falar, olha, eu quero sair do dólar, precisa saber se aquele cara que está em dólar também quer sair do dólar. Como eu digo, não é questão de puxar saco ou falar, quero os Estados Unidos. Como eu falo, tomara que o Brasil substitua o dólar, o real substitua o dólar. Mas, é que nem a gente diz, vai num duty free em algum aeroporto e tente comprar um chiclete com real ou com birra etíope. Quer dizer, então, no final das contas, é isso mesmo que eles estão propondo? Eu lembro da frase do Lorival Santana, uma vez, que ele falou o seguinte, olha, no começo dos anos 1900, 1907, final de 1887 lá, tinha um linguista médico que queria colocar uma língua única no mundo, a Esperanto. Veja o que deu. Cada um tem sua língua. Eu vou adotar a língua que é mais fácil, eu vou adotar a língua que é universalmente aceita. Não é questão de que eu gosto dos Estados Unidos. Eu gosto de moedas conversíveis, eu gosto de liberdade para onde eu posso investir e eu não quero que manipulem o meu ativo doméstico, que é o caso, por exemplo, se eu ficar com uma moeda da Rússia, vou receber em rublos, sabendo que ela invadiu a Ucrânia, que ela pode eventualmente beliscar a Lituânia, Estônia, Letônia, porque Trump já falou, eu não vou ajudar mais a Ucrânia. Ora, se você não ajuda a Ucrânia, que você pegou do Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, Crimeia, Trump seria o candidato favorito do Putin, apesar da Câmara ser a candidata favorita da União Europeia. Então, como é que eu vou querer uma moeda de um cara que é czarista, expansionista? Eu vou ter a minha poupança? Eu concordo até com a entrevista que o Fábio Pares acabou de falar. Ou seja, você coloca essas moedas no liquidificador, a questão é, eu vou aceitar? Então tem muita gente na internet falando fora dólar, fora dólar. Não, então compra essas moedas dos BRICS e faça o portfólio dela. Você está vendo que na hora da ideologia anti-ocidental, todo mundo tem força e todo mundo tem o interesse de teclar muitas coisas, muitas vezes bobagens no computador. Só que na hora que você entra e fala, tá bom, então troca a tua poupança dessas moedas fortes, que está em euro, etc., e compra essas moedas, por exemplo, que a gente sabe que o Afeganistão está entrando. Eu nem sei qual é a moeda do Afeganistão, mas a gente poderia fazer uma poupança na moeda do Afeganistão e um pouquinho na poupança de moeda do Irã, ou como eu falei, do Egito e da Etiópia, Felipe. Tá vendo como o negócio não soa legal, não tem sentido? É muito mais um aspecto daqueles defensores que são contra os Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos fizeram o Plano Marshall e o dólar virou uma moeda internacional. Ora, que pena, gostaria do Brasil ter feito o Plano Marshall e o real ter sido uma moeda internacional. Os Estados Unidos falam, você não quer usar minha moeda? Em algum momento, os Estados Unidos chegaram para a gente e falou, para BR Foods, para Marfrig, etc., falou, olha, não use dólar, ou é obrigatoriamente fazer em dólar. Compre nas suas moedas, ou seja, se você aceitar, se a gente aceitar essas moedas, elas não são conversíveis. São autocracias manipuladas e eu não quero no meu portfólio. Simples assim, Felipe.
Ô, Dumas, é o Afegani afegão, tá? A moeda do Afeganistão. Afegani, E talvez por vou não colocar no meu portfólio falar, essa moeda. só uns 30%, viu, Dumas? Nada mais do que isso, porque é arriscado. Mas pensando, inclusive, ô Dumas, nesse banco de desenvolvimento dos BRICS, né? Inclusive que a própria ex-presidente Dilma Rousseff deve ser reconduzida. Esse banco ele tem capacidade de substituir o FMI como credor numa última instância. Ele pode ser utilizado, inclusive, nessa estratégia dos BRICS de avançar com essa possibilidade aí de ter um pouco mais de participação dentro do cenário global? Aí, por exemplo, você entrar no site do banco do New Development Bank, novo banco de desenvolvimento, que é o banco dos BRICS, eles têm um capital de 100 bilhões de dólares. Então dá para você emprestar alguma coisa para os países que fazem parte dos BRICS e os novos entrantes também vão entrar com cota. Agora, também é importante deixar claro, fatos são fatos, argumentos e narrativas são uma coisa diferente. Qual é o fato? Ele tem capacidade. Só que o objetivo do Banco dos BRICS não é substituir o FMI, é complementar o FMI. Porque o FMI tem uma capacidade de empréstimo que eu peguei hoje, de 932 bilhões de dólares. Só que os 5 maiores cotistas são justamente, tirando a China, por exemplo, Estados Unidos tem 16,5% das cotas, o Japão 6,14%. A China, 6,1%. Esses países têm poder de veto. A Alemanha, 5,31%. A França, 4,03%. E o Reino Unido, 4,03%. Ou seja, se a gente pega Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, dentro do FMI, eles têm um poder de veto conjunto de 14,5%. Só que os 5 maiores países que têm cota e poder de veto do FMI, eles têm 36% das cotas e poder de veto. Então, veja, o que o objetivo dos BRICS, que lá no começo, quando o O'Neill tentou fazer, era um grupo econômico. Ou seja, vamos juntar Brasil, Rússia, Índia e China, e depois a África do Sul entrou. Percebeu-se que depois a África do Sul não tinha esse poderio, etc., essa pujança econômica que a China poderia ter, e acabou se transformando numa esfera, entre aspas, para uma governança alternativa. A gente fala anti-Ocidente. Ah, mas não é anti-Ocidente. Gente, você tem o Irã, você tem a Rússia, você tem o Afeganistão. Como é que a gente pode falar que isso não é anti-Ocidente? Então, veja, eu não acho também que o BRIC, ou os BRICS, ou juntando mais 5, que é Emirados Árabes, Egito, Etiópia, Irã, Venezuela foi vetada, etc., eles vão querer impor a ideologia deles, como era na época da Guerra Fria. União Soviética querendo impor a sua ideologia em Cuba, na Coreia do Norte, etc., vão por aí. Não acho. Eu acho que eles querem ter um poder de decisão que os antigos não, né, são atuais, mas vamos dizer, os formantes partícipes do Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, BIRD, etc., não dão esse poder para eles decidirem a governança. Então fica aquela coisa, veja, eu estou num clube onde eu não tenho poder de decisão de acordo com o meu tamanho, então eu monto o meu próprio clube. Porque o montante de cota que você precisa, o FMI determina com uma fórmula paramétrica. Olha essa fórmula paramétrica. Dentre elas é o tamanho do teu PIB. Por isso que a China está entre os 5 maiores cotistas do FMI. Outra é a abertura. E outra também, deixa eu pegar aqui que acabei não colocando. E outra é que depende também da variabilidade das suas reservas internacionais. Então, veja, é aquela coisa que nem eu comentei. Se eu não consigo
ter um poder de dissuasão, persuasão, dada a minha importância econômica que eu tenho, eu monto o meu próprio clube. Isso eu vejo uma parte que é inexorável. Gente, o mundo não vai ser mais unipolarizado. Ele vai ser multipolarizado, diferente da União Soviética. Eles não querem impor a ideologia deles, mas eles estão montando o clube deles. Mas daí achar que nós vamos ter uma moeda que vai substituir o dólar, eu volto com a pergunta inicial. Tá bom, alguém aceita essas moedas como pagamento? Seria uma boa se o mundo aceitasse. Só esqueceram de perguntar uma coisa: para quem transaciona com esses países, se eles aceitam receber essas moedas conversíveis não manipuladas de países confiáveis, Felipe.